Uma das coisas que eu ouço a minha vida toda, desde que eu me converti, é que ser cristão dentro da igreja é muito fácil e que nós precisamos ser cristão fora dela. A grande verdade é que muitos de nós só conseguem apresentar para Deus serviços, ou seja, o exercer do ministério. E nós vamos ver hoje aqui que, na verdade, isso tem o seu valor. Mas alguns de nós só conseguem apresentar para Deus isso, serviço. Então eu pergunto, o que fazer agora, já que nós não temos mais a igreja? Pois bem, amados, esse momento ele está trazendo à tona algumas revelações. Eu tenho visto alguns cristãos que estão assim um pouco perdidos, estão sem saber o que fazer nesse período agora em que a igreja não está mais reunindo. A igreja organizacional, a igreja como corpo, não está mais podendo se reunir. E algumas pessoas não estão mais podendo exercer o seu ministério, o seu cargo, aquilo que ele fazia dentro da igreja. E diante dessa realidade de não poder exercer mais o ministério, algumas pessoas estão perdidas, estão sem saber o que fazer, estão paradas. Sabe o que eu percebo com isso, amados? Que toda essa crise, toda essa situação que nós estamos vivendo, trágica, difícil, que nós estamos enfrentando agora, ela trouxe à tona alguns contextos de vida cristã que estão muito mais ligadas a uma religiosidade do que a um relacionamento real e genuíno e sincero com Deus. Veja uma coisa, se eu e você nesse momento estamos perdidos sem saber o que fazer porque não conseguimos mais exercer nosso cargo, nosso ministério dentro da igreja, se isso é tudo que eu e você tínhamos para oferecer para Deus, amados, então nós vamos correr o risco de ser parte do grupo que vai chegar naquele dia lá na frente diante de Cristo e Cristo vai olhar para nós e dizer: não vos conheço. E nós vamos dizer: mas eu fiz tal coisa, e ele vai dizer: não vos conheço. Então, amados, essa crise trouxe também essa realidade de cristãos que estão perdidos, que não sabem mais o que fazer, que perderam o rumo e que pararam, porque entendem que já não há mais o que fazer, porque não existe mais o nosso encontro, a nossa reunião. Amados, é aquela velha história que nós já estamos cansados de ouvir, mas praticamos tão pouco. A igreja não é o templo. A igreja não é aquele local lá que nesse momento está fechado, está vazio. A igreja somos nós, entende? O Espírito, ele habita em nós. A presença de Deus, nesse momento, ela está em nós. Então não importa onde eu e você estivermos, a presença do Pai nos enche e nós prosseguimos como igreja, adorando e servindo como nós sempre fizemos. Então o que mudou? Nada mudou. A presença do Pai continua conosco. Então, amados, nós não estamos nesse momento agora perdidos. Não estamos, não. Então, veja uma coisa. Recentemente nós lemos um texto em um dos nossos encontros de célula e eu gostaria de citar aqui porque é algo que está dentro desse tema aqui. Veja uma coisa. Mateus 7, 22, 23, Cristo diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome fizemos muitas maravilhas. Cristo vai dizer o seguinte, verso 23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe, amados? Agora, veja uma coisa, nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas que exerceram seu ministério e que apresentaram resultados para Deus. Veja, profetizamos é um serviço que está sendo apresentado. Expulsar demônios é um outro serviço que está sendo apresentado. Veja, é o cumprimento do ministério que nós temos.
Em teu nome fizemos maravilhas é outro aspecto de serviço. Tudo isso vinculado ao nosso ministério. E tudo isso foi apresentado a Cristo naquele dia. E Cristo falou, não vos conheço. Entende, amados, como que isso é pesado? Percebe que essa realidade difícil que eu e você estamos enfrentando agora, essa pandemia, sabe, que está sobre o mundo inteiro. Veja, essa realidade está, de uma certa forma, revelando que existe sim um grupo de pessoas que se chamam cristãs ou que se titulam cristãs, mas que na realidade não tem mais nada para oferecer para Deus se tirar deles o contexto da igreja. Percebe? Amados, isso é muito difícil de lidar e difícil de aceitar, porque se tudo que nós pudermos oferecer para Deus é o exercício do nosso ministério, é pouco, amados, é pouco. Por que é pouco? Porque Deus não espera, não é esse o grande foco de Deus para a nossa vida. E qual é? É relacionamento. Você entende? É relacionamento. Tanto é que quando Cristo responde para essas pessoas, no texto ele diz assim, nunca vos conheci. Veja que Cristo não coloca uma queixa do tipo, o serviço que você fez foi pouco, o serviço que você fez foi pequeno, o serviço que você fez não agradou. Não se trata de serviço grande ou pequeno, não se trata de um ministério grande ou pequeno aos olhos dos homens, não se trata de quem pregou para 10 mil, ou quem pregou para 1000, ou quem pregou para 1. Não se trata disso, não se trata do que você fazia na igreja. Não é esse o problema, não é essa a queixa. Qual foi a queixa? Nunca vos conheci. Cristo leva o problema para o âmbito do relacionamento, porque conhecer é algo que está muito mais ligado à intimidade, entende? Então o que Deus quer de nós? Conhecer, relacionar-se, ter intimidade. Percebe? Então quer dizer que o serviço não é importante? Não é isso que eu estou dizendo. Ele é importante e eu digo mais, ele é extremamente importante, amados. O serviço é necessário, nós precisamos dele, nós precisamos fazer isso. Mas veja uma coisa, o serviço ele vai ser um reflexo de uma conversão, de um relacionamento íntimo que eu e você temos com Deus. Um serviço, ele é o reflexo disso. Ele vai revelar aquilo que já aconteceu dentro de nós. Agora, se nesse momento de crise, que nós não temos mais a igreja para congregar, se nesse momento eu e você estamos sem saber o que fazer, amados, talvez é porque internamente não existe esse relacionamento. Não existe isso. E eu e você corremos o risco de chegar naquele dia sim e Cristo olhar para nós e dizer, não vos conheço. Amados, quando Deus olha para nós, Ele não espera que eu e você apresente os resultados, entende? E quando Ele olha para nós para nos avaliar ou julgar, Ele não vai nos julgar pelos resultados que nós vamos apresentar. Mas o fruto não é importante, o fruto ele é importante, ele é necessário. Mas como nós acabamos de ver, existem frutos que por mais que aos olhos dos homens são excelentes, são bonitos, são lindos, para Deus pode não valer nada. Porque Cristo não reconheceu os frutos que foram apresentados por esse grupo de pessoas. Claro que nós sabemos que isso ainda vai acontecer, mas de fato irá acontecer. Haverão frutos que não serão reconhecidos por Deus. Percebe? Então quando Deus olha para nós, não é o resultado que Ele quer avaliar, é a motivação que nos levou àquele resultado. Veja, é algo interno, é essência, é algo que está aqui dentro, é o que nos motiva a fazer. Então para um pastor, não é o tanto que ele pregou e quantas pessoas se converteram com a pregação dele, mas sim o que motivou aquele pastor a pregar. Qual era o desejo do seu coração? Ficar conhecido? Ficar famoso? As luzes sobre si? Qual era o desejo do coração dele? Era as almas, ganhar as almas, pregar o evangelho? Entende? Tem todas essas diferenças, amados. Mas nós, aos olhos humanos, nós não vamos conseguir distinguir isso. Mas Deus vai. Deus vai distinguir isso.
tal como Deus certamente está distinguindo agora em um momento de crise em que a igreja já não está mais podendo se reunir, em que já não há mais o ministério de louvor ativo, o ministério pastoral ativo, na igreja eu digo, com todos reunidos, não há mais isso, pelo menos não por esses dias, não por esse momento. Sabe, não tem mais o diaconato, não tem mais todas aquelas funções, sabe, não tem mais que fazer a limpeza da igreja, entende? Então algumas pessoas, por não ter mais esse contexto, não sabem mais o que fazer. Então, nesse caso, eu torno a dizer, se isso é tudo que nós temos para apresentar para Deus, é pouco. Sabe por quê, amados? Esse contexto aí, de alguém que depende das funções, dos serviços, que depende da liturgia do culto, que depende dos cultos em si, essa pessoa configura-se um religioso, que está ligado às regras, aos ritos, entende? E um religioso, amados, está muito mais parecido com um fariseu. E nós sabemos o que é um fariseu e o contexto de um fariseu. Percebe como isso pode ser grave? Então, essa crise tem revelado, sim, algumas pessoas que estão dentro desse contexto. O que é muito triste para nós sabermos disso. Eu quero encerrar aqui com um outro exemplo. Lembra dos irmãos de Davi? Quando eles foram escolhidos para serem os candidatos a serem reis de Israel, a serem ungidos pelo profeta? Percebe que Davi nem mesmo foi chamado a estar à mesa naquele dia? Entende? Por que ele não foi? Porque aos olhos dos homens, os irmãos de Davi, eles eram mais preparados. Eles estavam prontos. Por quê? Porque eles tinham tudo aquilo que poderia encher os olhos dos homens. Mas Deus avaliou como? Dessa mesma forma? Como os nossos olhos? Não. Ele avaliou por aquilo que estava dentro. E a verdade, amados, é que olhando por dentro, Davi era esse homem. Davi é quem tinha a motivação certa, o desejo certo. Ele poderia não ter a espada, o escudo, a armadura de guerra que os irmãos tinham, mas ele tinha a armadura de Deus e a presença de Deus. E para Deus é isso que importava. Quem foi ungido naquele dia foi o pastor de ovelhas, que não foi convidado, que estava no campo, que nem foi lembrado. Ele foi ungido, o rei, naquele dia. Percebe? O julgamento de Deus, amados, ele vai para algo que é mais interno, fala de essência, entende? Então não importa o quanto os homens estão dando a nós valor ou não, o quanto que você tem sido credibilizado pelos homens ou não, não importa se você tem sido notado ou não, se você tem a essência, se você tem essa conversão interna, então Deus está vendo você. Eu sempre digo o seguinte, como um pai pode errar tanto? Como Jessé, ao avaliar os próprios filhos, não pôde ver que dentro da casa dele tinha um homem cujo caráter era um caráter de alguém que tinha condição para ser rei de uma nação, mas ele não pôde ver isso, ele não conseguiu enxergar isso. Como um pai pode errar tanto? Amados, os homens não veem muitas vezes aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Veja que naquela família havia um homem sendo moldado para ser rei e tinha condição para tal, mas ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Talvez, amados, nesse momento de crise que eu e você estamos vivendo, nesse momento de crise, as pessoas podem nem fazer ideia do que Deus está fazendo na sua vida e de como que Deus está moldando muitos reis nesse período de crise, para grandes obras que Ele tem lá na frente. Você entende? A essência, amados, é o que vai nos fazer ser conhecidos por Deus, não são os resultados. Os ministérios são importantes, devem acontecer, mas não são eles quem vão dar algum crédito a nós diante de Deus. Não são os resultados. Percebe? Nós vamos ter créditos diante de Deus, mas é pela essência, é pela entrega, é pela motivação, é por aquilo que está dentro. Entende? É isso que vai nos levar até diante de Deus. Esse momento agora que nós estamos vivendo é o tempo, amados, em que eu e você temos para mostrar para Deus que aquilo que nós somos lá na igreja, quando nós estamos reunidos como corpo, nós somos fora dela.
Entende? A igreja, ela vive, a igreja não parou, a igreja está a todo vapor caminhando, adorando. Nós mudamos a nossa forma de culto, de adorar, mas nós não paramos. Nesse momento agora, eu e você estamos cultuando a Deus, estamos adorando ao Senhor, estamos louvando ao Senhor. É essa maneira que nós temos agora, uma delas. Então é assim que vai ser. Acredite, tanto quanto Deus enche os cultos de domingo e a presença de Deus nos enche naquele lugar e nós glorificamos, amados, tanto quanto acontece lá, acontece agora, nesse ambiente aqui que eu e você estamos. Deus está falando conosco, Deus está se movendo em nossa vida. Da mesma forma, o mesmo poder acontece aqui. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não ficou fechada naquele templo. Eu e você somos a igreja que leva a presença de Deus. Não deixe que essa crise traga à tona uma pessoa religiosa que não sabe o que fazer. Não deixe que essa crise e toda essa tragédia que está acontecendo te desmotive, te faça ficar perdido, como se eu e você não tivéssemos mais nada a oferecer. Nós temos muito para oferecer para Deus. Na verdade, amados, o que nós somos na igreja, eu costumo dizer que lá é muito fácil exercer a fé, ser cristão. Esse é o momento agora. Esse é o momento de nós mostrarmos para Deus aquilo que nós de fato somos. Quem eu e você de fato somos. Então, é hora de mostrar isso para Deus, para o mundo, para quem for. Que aquilo que nós somos lá na igreja reunidos, nós somos fora dela também. É hora de mostrar que nós não vivemos de uma imagem de cristão, mas que de fato nós somos cristãos. É hora de mostrar que nós não precisamos de estar dentro da igreja para poder enxergar, ver a glória de Deus. Mas nós a enxergamos em todos os lugares, porque essa glória nos acompanha em todo lugar, por onde nós estivermos. É hora de mostrar, amados, que nós somos igreja em qualquer lugar onde nós estivermos. Então entenda, os ministérios são importantes, a obra é importante, mas entenda, ela é apenas um reflexo daquilo que aconteceu dentro de nós. Nada mudou para a igreja, tudo continua o mesmo. Continuamos servindo e adorando a Deus. A nossa fé agora é mais exigida por conta do momento. Então vamos exercê-la. Mais do que nunca, a igreja precisa orar, precisa clamar pela misericórdia de Deus para que Ele nos guarde nesse tempo de crise, nesses dias difíceis. Que Deus abençoe a sua vida. Continue firme e focado, como você sempre foi. Não desanime. Que Deus te abençoe.